Vamos para a nossa próxima entrevista, então? Deixa eu pegar as informações aqui, olha. A gente vai falar um pouquinho sobre a situação do cárcere das pessoas aprisionadas nesse momento da pandemia de coronavírus. A Organização Mundial da Saúde lançou um guia com recomendações de prevenção do coronavírus nas prisões. Ainda que muitas pessoas acreditem que as pessoas presas estão em isolamento social, a OMS afirma que as prisões podem atuar como fonte de infecção, amplificação e disseminação da Covid-19 para toda a comunidade. Aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a substituição da prisão por medidas alternativas. Vamos bater um papo agora sobre tudo isso, sobre violação de direitos contra populações vulneráveis, sobre segurança pública em tempos de pandemia de coronavírus. A gente vai bater esse papo com o Dudu Ribeiro, que é historiador e cofundador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. E a gente conversa também com o Cristiano Marona, que é advogado e responsável pela Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Olá, Dudu. Olá, Cristiano. Um prazer receber vocês. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todas. Boa tarde, pessoal. Quero pedir para vocês apresentarem agora de início um panorama, então, sobre essa situação do cárcere. A gente sabe que existe essa recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mas não sabemos se ela foi cumprida. O que está sendo oferecido em relação à garantia e preservação da vida das pessoas encarceradas nesse momento? Vamos começar com o Cristiano, depois eu vou com o Dudu, pode ser? Perfeito. Bem, o CNJ ele lançou uma recomendação, que é a recomendação 62, que orienta os juízes a conceder liberdade, né, prisão domiciliar ou penas alternativas à prisão, para uma série de casos considerados de gravidade mediana, como, por exemplo, pessoas condenadas por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do tráfico de drogas, né? Em todo o mundo, esse movimento vem sendo feito. Pessoas presas estão sendo colocadas em liberdade para preservar a saúde de toda a comunidade, né? Porque os presos, primeiro que eles são submetidos a condições indignas, que favorecem a propagação da doença. Então, no caso da tuberculose, que tem um modo de propagação muito parecido com a Covid, na prisão é 30 vezes maior a chance de contrair tuberculose do que fora da prisão, né? Então, dentro da prisão é impossível falar em medidas preventivas, em isolamento, em formas de evitar o contágio. E em todos os casos em que não houve desencarceramento, em que manteve-se uma superlotação carcerária, houve a criação de focos da doença dentro da prisão, como foi o caso do estado americano de Ohio, por exemplo, ou em Nova York, ou agora no Distrito Federal, em que aproximadamente 20 ou 30% dos casos confirmados de Covid estão dentro do presídio, né? Além disso, se um preso adoece, né, contrai o vírus e necessita de cuidados intensivos, ele vai disputar uma UTI com uma pessoa de fora do presídio. Então, para todos nós interessa que uma campanha de desencarceramento, que colocar as pessoas fora das prisões, seja feito como uma questão de saúde pública, que é o tema da campanha da plataforma. Liberdade é uma questão de saúde pública. Dudu, eu queria saber de você o que está em discussão agora para proteger a vida dessas pessoas encarceradas. Até algumas semanas existiu uma discussão em relação aos containers, né? O próprio Ministério da Justiça colocava que pessoas contaminadas, presas pelo coronavírus, poderiam ser tratadas em containers. Então, em que pé está essa discussão? E eu queria saber, essa era uma discussão que tinha sido colocada, inclusive, por Sérgio Moro, quando ele ocupava o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Depois que ele saiu, eu não tive mais informações sobre debates nessa pasta. Teve um impacto a mudança de ministro nesse momento? Bom, então, boa tarde a todos que estão nos escutando. Vou para a primeira parte da sua pergunta, né, de quem está se movimentando em torno da proteção da vida e da saúde das pessoas que estão encarceradas, porque a gente pode observar
nesse primeiro momento da pandemia, que as ações, na verdade, estão acontecendo sobretudo por protagonismo da sociedade civil organizada, dos parentes e das pessoas que têm gente encarcerada hoje, pressionando, na verdade, o sistema de justiça, tanto para o cumprimento, né, da recomendação 62 do CNJ, mas também de pensar a pessoa presa, que eu acho que essa é uma questão, por exemplo, que nos leva ao debate sobre o container, né? Ela é uma proposta tão absurda, além de inconstitucional, o próprio CNJ já falou sobre essa matéria lá em 2010. Então, a gente retoma esse debate hoje porque a gente parte de um lugar que o Sérgio Moro em nada mobilizou para a gente se desligar disso, muito pelo contrário, o seu carro-chefe, que foi a ideia do pacote anticrime, vinha justamente também nesse próprio sentido da aplicação da pena a partir da ideia de um corpo desumanizado, né? Se a gente está hoje debatendo sobre se é possível, se é considerável que as pessoas sejam levadas para containers, é porque a gente já partiu de um sentido muito maior e anterior, que é a desumanização dessas pessoas, porque é um absurdo isso ser considerado, reconsiderado, inclusive, do ponto de vista institucional, sendo que o senhor CNJ já se pronunciou sobre isso há quase uma década atrás. Então, hoje, a gente tem pressionado e buscado informações porque sempre pensamos na urgência, na necessidade, no papel fundamental, por exemplo, do acompanhamento das pessoas que estão em cárcere pelas visitas. E hoje a gente não tem condição de ter as visitas e a gente também está sem ter condições, inclusive, na boa parte do Brasil, de os próprios advogados e advogadas acompanharem as pessoas que estão em cárcere. Então, como é que a gente tem notícias disso aí? Quem é que está intervindo? Então, eu repito o começo da resposta, em que boa parte das medidas que eu tenho acompanhado são iniciativas das nossas organizações, né? A exemplo da plataforma que lançou a campanha Liberdade é uma Questão de Saúde Pública e toda a sua rede, e dessas pessoas que têm parentes no cárcere e que precisam de notícias e que do poder público a gente tem recebido muito pouco. Cristiano, a gente conversava um pouco mais cedo, né? E você falou o seguinte, que os presos são vistos hoje pela sociedade como sujeitos de não direito. É isso, que não tem direito, né? E é uma discussão muito difícil essa para se travar nesse momento, por conta da pandemia, por conta do governo que a gente tem. Hoje de manhã a gente assistiu ali empresários defendendo CNPJ, esquecendo dos CPFs que morrem nesse momento por conta do coronavírus. É uma batalha muito difícil travar essa discussão nesse momento. Quais as perspectivas? Pois é, né? E como disse o Dudu, hoje quem se preocupa com as pessoas que estão presas, né? No mais das vezes são os seus familiares, porque o restante da sociedade ignora o que acontece dentro das prisões. E isso explica o fato de que o Brasil, apesar de ter a terceira maior população prisional do mundo, né? Hoje nós já devemos estar beirando aí o 1 milhão de pessoas presas no Brasil, nós temos uma estrutura carcerária que não consegue absorver metade desse contingente. Então, praticamente para cada vaga há 2 pessoas, né? Isso tem um nome, é tortura, é submeter pessoas à tortura. Nós temos uma lei, que é a Lei de Execução Penal, que diz que cada preso tem que ter direito a pelo menos 6 metros quadrados, né? E essa lei é solenemente ignorada. Nós estávamos comentando que na República Democrática do Congo, há nas prisões 4 vezes mais gente do que as prisões admitem, né? E a comida é distribuída apenas para o número oficial. Então, apenas 1/4 dos presos consegue se alimentar, o que gera morte de presos por fome, né? Quer dizer, a prisão, ela é certamente o maior monumento ao fracasso do processo civilizatório. Nenhuma pessoa, um amigo meu que é juiz, conta uma história que uma vez um preso disse para ele: olha, doutor, a prisão é um lugar tão ruim que mesmo quem merece não devia estar lá, né? Então, nós temos que fazer uma grande reflexão sobre a prisão como algo que precisa ser extinto. Agora, enquanto a gente não chega lá,
nós temos que tirar esse excesso de pessoas, reduzir a superlotação, senão nós, como sociedade, todos vamos sofrer as consequências. Dudu, você falou sobre a atuação da sociedade civil nesse momento. O que é possível fazer? Porque as visitas realmente estão suspensas, tem a questão das visitas que levam muitas vezes à alimentação, até produtos de limpeza. Com essa suspensão, qual é a situação desses presos dentro do cárcere? E o que é possível fazer? O que tem sido feito pela sociedade civil? Então, muitas campanhas de arrecadação para entrega nos presídios, né? Porque isso já é algo que é parte desse processo aí também de visitas. Eu tenho acompanhado algumas medidas de recolhimento. Outra ação importante que eu também chamo como puxada pelas organizações da sociedade civil são mutirões que têm acontecido pela elaboração de habeas corpus individuais, para a gente conseguir fazer valer essa recomendação do CNJ. A gente tem buscado também informações com as pessoas de dentro do presídio sobre a sua situação, porque elas já são dramáticas antes de chegar a pandemia, e a gente vê casos, por exemplo, dessa sobrevalorização da punibilidade, né, da questão de que precisa esticar ao máximo as condições de punição daquelas pessoas, inclusive sem levar em consideração que, até tomando aí a conversa que Cris falou há pouco sobre o exemplo de que não são condições dignas nem para quem deveria estar cumprindo algum tipo de pena, a gente também precisa lembrar que cerca de 40% das pessoas que estão lá dentro, elas nem estão, na verdade, cumprindo pena porque elas não foram julgadas. Então, essa máquina de mover corpos e de absoluta desumanização, ela cria condições, por exemplo, do que aconteceu aqui na Bahia nessa última semana, de presos que foram liberados num primeiro momento para cumprir a prisão domiciliar e voltaram agora para a prisão porque, segundo a polícia, estavam descumprindo a prisão domiciliar, sendo que as pessoas que são levadas para a prisão domiciliar, elas não são levadas para a prisão domiciliar com condições de garantir o seu sustento. Então, muito provavelmente, essas pessoas não estiveram na prisão domiciliar porque elas precisavam comer e sobreviver. E ainda criou agora uma condição que é pessoas que estavam no sistema, saíram do sistema, tiveram contato com outras pessoas e se naquele lugar ainda não tinha um contato direto com a doença, isso se potencializou com a volta para o regime fechado. Então, a gente tem que acompanhar isso de forma... Porque, primeiro, a gente também tem que pensar que existe uma subnotificação na sociedade, que ela já é gigantesca. Dentro do sistema prisional, ela é muito maior. Ela é muito maior, inclusive, porque presos que estão saindo da situação de regime fechado, se vierem a óbito fora do sistema, eles não são contabilizados como contaminados dentro do sistema. E a gente também tem notícia de que nem os profissionais que são contaminados dentro do sistema estão sendo contabilizados. Então nós estamos vivendo uma situação que ela é dramática, não que ela não fosse dramática antes, porque a questão prisional, inclusive, já foi declarada pelo próprio Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucionais. E agora a gente vai ver medidas que apenas potencializam esse lugar anterior, que, repito, o juiz Sérgio Moro saiu do Ministério e na sua declaração ele trouxe que houve redução de homicídios no seu período no Ministério, ele tentou trazer algum tipo de contribuição, mas a contribuição dele ficou nesse lugar aí da sobrevalorização das penas sobre quem já era penalizado, a própria saída dele reconhecendo que houve uma queda de homicídios sem fazer nenhuma análise profunda, não reconhece que uma semana depois que ele falou isso, o monitor da violência do G1 publicou que voltou a crescer no Brasil inteiro. Então, essas condições do cárcere que nós estamos hoje vendo estão sendo muito subnotificadas e pouco representadas de uma forma geral nos noticiários, elas têm sido levadas muito à frente pelas organizações da sociedade civil e pelos parentes das pessoas presas. Nossa, Dudu, que situação é essa absurda que você descreveu de Salvador, dos presos sendo liberados para a prisão domiciliar? Realmente não tem como ficar em casa porque precisam do próprio sustento. É absurda essa situação. Agora, só para encerrar, Cristiano, a gente conversava também mais cedo e você falou sobre exemplos de alguns países que liberaram presos nesse momento de pandemia de coronavírus.
Você vê essa possibilidade no Brasil? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação e se você vê essa possibilidade aqui no Brasil. Pois é, em vários países, né, como a Indonésia, a Índia, o Bahrein, o Irã, em vários lugares, próprios Estados Unidos, isso também foi discutido, a questão da libertação de preço como forma de prevenir a disseminação da doença, né? Mas como o Dudu mencionou, o Sérgio Moro, quando ainda era ministro, queria impedir que, por causa da pandemia, as pessoas que estão presas fossem colocadas em liberdade, como recomenda o CNJ, por exemplo, né? Eu acho que a reflexão que nós temos que fazer é como nós nos tornamos o paraíso de liberticidas raivosos, né? Por que a liberdade no Brasil tem um valor tão pequeno? E por que quem tem a missão constitucional de proteger a liberdade, como é o caso dos juízes, se tornou, no mais das vezes, um inimigo da liberdade, né? Porque se hoje nós temos um superencarceramento, temos a terceira maior população prisional do planeta, e isso se deve ao judiciário que nós temos, que é um judiciário majoritariamente branco, que coloca na cadeia a maior parte de presos negros, né? Os negros estão super representados dentro das prisões, né? Então, é um judiciário branco julgando réus negros, né? É isso que precisa ser repensado. Esse é o trabalho, por exemplo, que a Iniciativa Negra vem fazendo. Quero agradecer demais as informações e a conversa que vocês trazem aqui para a gente. Conversamos com o Dudu Ribeiro, que é da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, e Cristiano Marona, que é da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Dudu, Cristiano, muito obrigada pela participação. Muito obrigado e até a próxima.